Chegamos então no 25º capítulo da minha história. Existem dores que nascem escondidas, não fazem barulho, não têm forma clara, não deixam marcas visíveis, mas crescem por dentro, devagar, ocupando espaços da alma que nem sabíamos que existiam. A minha sexualidade despertou assim, silenciosa, confusa e por muito tempo dolorosa. Até os meus 14 ou 15 anos, eu me achava dentro do padrão que a sociedade dizia ser normal, aquilo que se esperava de um menino. Mas a vida e Deus não trabalham com padrões humanos. A criação não é uma fábrica de peças iguais. Basta olhar para a natureza. Ela é variedade, complexidade, beleza e caos ao mesmo tempo. Se eu tivesse essa compreensão na adolescência e se a sociedade tivesse a maturidade que existe hoje, tanta dor poderia ter sido evitada. Mas a história é construída com o que foi possível, não com o que teria sido ideal. Quando eu percebi que a figura masculina mexia mais comigo do que a feminina, não veio assim um trauma imediato. Veio um estranhamento sutil, depois uma constatação e mais tarde um peso enorme. Eu não queria ser assim, não porque fosse errado, mas porque eu não entendia, porque ninguém explicava, porque não havia espaço. Eu queria ser um homem como os outros e o medo de decepcionar meu pai me esmagava. Meu jeito mais sensível, mais leve, me fazia acreditar que todos estavam me olhando, esperando um deslize para me rotular. Eu me policiava a cada gesto, cada palavra, cada brincadeira. Viver assim é estar num labirinto, preso entre quem eu era e quem eu achava que deveria ser. E mesmo assim, dentro de mim, ainda existia um fio de desejo pelo sexo oposto. E esse fio alimentava a esperança de um dia ter uma família, ser marido, ser pai. A vida me colocou sempre entre homens, no trabalho, nas amizades. Esse convívio me ajudou a equilibrar meu jeito sem me endurecer e sem me fragilizar. Foi moldando quem eu sou. Mas a dor nunca deixou de existir. Um dia ela estourou. Uma conversa feita pelas minhas costas acendeu a fúria do meu pai. Cheguei em casa e ele aos gritos me perguntou se eu era bicha. A vizinhança inteira ouviu. Meu coração se quebrou ali. Eu precisei ir morar com a minha irmã. Aos 18 anos entrei numa igreja evangélica. Eu acreditava profundamente que estava sendo liberto de um pecado. Passei anos sublimando desejos, espancando sentimentos, tentando ser a versão de mim que eu acreditava que Deus queria. Mas Deus não queria isso. Eu é que não sabia. Foi nesse ambiente que conheci a Cleide, a mulher com quem me casei e tive 4 filhos. Bênçãos que eu jamais negaria ou trocaria por nada. Eles são o milagre mais bonito que a vida já me produziu. Mas casamento não é cura para aquilo que não é doença. Eu nunca traí a Cleide com homem ou com mulher. Mas não posso negar que minhas fantasias e meus medos criaram distância. Eu, sem intenção, acabei machucando alguém que não merecia carregar minha luta interna. E a separação foi o início de um rompimento com tudo aquilo que me aprisionava. Saí da religião, fui fazer teatro, me permiti respirar. Namorei uma mulher novamente, talvez minha última tentativa de fechar a porta do armário. Mas a alma pede verdade, e verdade é coisa que quando chega, não pede licença. Então eu conheci o Paulo, e pela força desse amor, eu entendi que aquilo que eu sentia não era feio, nem errado, nem vergonhoso. Era nobre, digno, era meu. Decidi assumir minha realidade, abri as janelas internas, deixei o sol entrar e removi pesos que me acompanharam por décadas. E hoje eu vivo a minha verdade, sem medo, sem vergonha e com gratidão. Se eu conto essa parte da minha história é porque ela não é só minha. É de todo mundo que sofre calado, de todo pai e mãe que não sabem lidar, de todo adulto que carrega culpas que nunca foram dele, de todo coração que se sentiu errado por apenas ser
humano. Eu aprendi que ninguém deveria viver escondido, que nenhuma vida merece ser sufocada para caber em convenções humanas. E que Deus não erra na criação, Ele apenas nos deu caminhos diferentes. E se a minha história servir para aliviar a dor de alguém, para abrir o entendimento de uma família, ou simplesmente para lembrar que viver a verdade é a forma mais bonita de honrar a vida, então esse capítulo já cumpriu seu propósito.